Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 16 de outubro. Supremo convoca audiência de conciliação para discutir andamento do concurso da Polícia Militar do Distrito Federal. O certame foi suspenso após a ação questionar o limite de vagas destinadas às mulheres. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Plenário virtual do STF julga a validade de leis estaduais que exigem licenciamento ambiental para instalação de torres de telefonia móvel. Supremo decide que cobrança de imposto sobre serviços, o ISS, sobre o preço total de diárias em hotéis é constitucional. E ainda, Corregedoria Nacional de Justiça investiga conduta de desembargador que concedeu prisão domiciliar a líder de facção. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, convocou uma audiência de conciliação para discutir o concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, que prevê apenas 10% das vagas para mulheres. Quem traz os detalhes é a repórter Viviane Novaes. O ministro Cristiano Zanin marcou a audiência para se chegar a um acordo sobre o andamento do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal. No mês passado, o ministro suspendeu esse concurso a pedido do Partido dos Trabalhadores. O PT entrou com uma ação no STF contra o percentual previsto de 10% de vagas para mulheres. Segundo o partido, essa limitação violaria o princípio da igualdade de gênero previsto na Constituição. O governo do Distrito Federal pediu que o ministro reconsiderasse a decisão de suspender o concurso e autorizasse o seu prosseguimento com uma nova classificação dos candidatos sem distinção de gênero a partir das notas individuais. A audiência de conciliação está marcada para o próximo dia 26 e vai reunir os dois lados, o governo distrital e o Partido dos Trabalhadores. O Supremo confirmou a constitucionalidade da cobrança de ISS, o Imposto sobre Serviços, sobre o preço total das diárias pagas em hospedagem. Os ministros julgaram uma ação da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Os detalhes com Anderson Arcoverde. A associação argumentou que o imposto sobre serviços não poderia incidir sobre o valor total das diárias, porque ele inclui a parcela relativa à locação do imóvel. Segundo a associação, seria necessário fazer a separação para que o ISS fosse cobrado apenas sobre os serviços prestados. Ao analisar o caso, o ministro André Mendonça, relator da ação, explicou que a relação de negócios de hospedagem não se confunde com o contrato de locação de imóvel, que é isento do ISS. Segundo o ministro, é uma relação mista em que não é possível claramente separar as obrigações. Ele afirmou que, nesses casos, o entendimento do STF é de que, se a atividade for definida como serviço em lei complementar, como é o caso das diárias de hospedagem, é cabível a cobrança do imposto municipal. O entendimento do relator foi acompanhado por todos os ministros no julgamento em plenário virtual. E está em julgamento no plenário virtual do STF leis do Tocantins e do Ceará que exigem licenciamento ambiental para instalação de torres de telefonia móvel. Repórter Marta Ferreira. O questionamento foi feito pela Associação Nacional das Operadoras Celulares, com o argumento de que as normas estaduais violam a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. A entidade alega ainda que a Lei Geral das Antenas de 2015 atribui ao Conselho Nacional do Meio Ambiente o dever de disciplinar eventual licenciamento ambiental dessas estações. As duas ações estão em julgamento no plenário virtual do Supremo. Tanto a Advocacia Geral da União quanto a Procuradoria-Geral da República se manifestaram pela inconstitucionalidade das normas do Ceará e do Tocantins. O relator dos processos é o ministro Edson Fachin, que aceitou o pedido da Associação Nacional das Operadoras Celulares. No voto, Fachin lembrou que a jurisprudência do Supremo considera inconstitucional lei estadual que disponha sobre telecomunicações, ainda que a finalidade seja de proteção à saúde ou ao meio ambiente
ou aos consumidores. Essa competência é privativa da União. Assim, Fachin entende que as duas leis estaduais não são válidas. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto no plenário virtual termina no dia 23 de outubro. E os ministros do Supremo também vão decidir se a trabalhadora deve pagar contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. A Corte reconheceu por unanimidade a repercussão geral do tema. Repórter Evelyn Araújo. A trabalhadora entrou com a ação na Justiça questionando a contribuição previdenciária sobre o salário maternidade pago pela Previdência Social. Inicialmente, a primeira vara federal de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, julgou o pedido improcedente. A primeira instância entendeu que o caso era diferente do tratado pelo Supremo em recurso extraordinário em que foi declarada inconstitucional a cobrança da contribuição previdenciária patronal sobre o salário maternidade. Essa decisão, porém, foi modificada pela terceira turma recursal federal em favor da contribuinte e contra a União, que foi condenada a restituir os valores recolhidos. No recurso apresentado ao Supremo, a União argumenta que os ganhos dos empregados devem ser incluídos na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Também sustenta que, ao se desonerar a trabalhadora da contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, esse tempo vai deixar de contar para fins de aposentadoria. Ao se manifestar pela repercussão geral, a relatora, ministra aposentada Rosa Weber, considerou que o caso tem acentuado a repercussão jurídica, social e econômica e lembrou que há pelo menos 83 processos no Supremo sobre o tema. Ela explicou que a matéria envolve o custeio da Seguridade Social, o equilíbrio financeiro do Fundo Previdenciário e a compatibilidade da contribuição com o entendimento firmado pelo STF em precedente vinculante. Ainda não há data para o julgamento do mérito. Um desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia que concedeu prisão domiciliar ao líder de uma facção criminosa é alvo de investigação da Corregedoria Nacional de Justiça. As informações com o repórter Pablo Lemos. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, determinou a abertura de reclamação disciplinar. A investigação se concentra em saber se a conduta do desembargador Luiz Fernando Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia, teria desrespeitado a Constituição Federal, a Lei Orgânica da Magistratura e o regimento interno do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com a Corregedoria do CNJ, o desembargador teria concedido durante plantão judiciário, no início deste mês, prisão domiciliar a Edinaldo Freire Ferreira, conhecido como Dadá. O criminoso é líder de uma facção na Bahia sob investigação por crimes como homicídios, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O corregedor do CNJ destacou ainda na decisão que o pedido de prisão domiciliar concedido foi revogado por outro desembargador, atendendo a um recurso do Ministério Público do Estado. No entanto, segundo o CNJ, o líder da facção criminosa já havia sido liberado do presídio e está foragido. O desembargador do TJ da Bahia agora terá 15 dias para apresentar defesa prévia. STF amplia poderes da Defensoria Pública da União em processo sobre proteção aos povos indígenas. Assunto para o próximo bloco. Voltamos já. A Suprema Corte ampliou os poderes da Defensoria Pública da União, a DPU, em ação sobre proteção aos povos indígenas. Sobre esse assunto vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes, que tem mais informações para a gente. Oi, Viviane, boa noite. Boa noite, William, boa noite a todos. Olha, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, acolheu o pedido da DPU para atuar numa ação contra falhas e omissões do poder público no combate à pandemia de Covid-19 em relação aos povos indígenas. Essa ação foi apresentada por 6 partidos políticos e também pela articulação dos povos indígenas do Brasil. A DPU vai atuar como guardiã dos vulneráveis. Isto garante direitos semelhantes às partes do processo, como o pedido de medida cautelar e de produção de provas, recursos e tempo regular de sustentação oral.
De acordo com o ministro, a Defensoria Pública da União tem a missão constitucional de defender grupos estigmatizados e soma esforços na defesa de seus direitos. William. Obrigado, Eviane. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública da União enviaram recomendação ao governador do Acre, Gladson Camelli. O documento sugere a elaboração do prazo de 15 dias de um plano de contingência para acolhimento humanitário de pessoas que entrem no território acreano em possível nova crise migratória em consequência de decreto governamental do Peru que pretende deportar imigrantes a partir do final do mês de outubro. Rafael Oliveira. No inquérito, as instituições afirmam que não existe, no momento, abrigos e casas de acolhimento institucional no Acre com capacidade para acomodar migrantes e refugiados, seja em caráter de passagem, seja para fixação de residência no estado. Entre os pontos que devem constar no plano de contingência, de acordo com a recomendação, estão abrigo emergencial, atendimento da atenção básica e de saúde de urgência e emergência aos migrantes, alimentos, material de higiene, vestuário e mobiliário, inserção de crianças e adolescentes na rede de ensino, entre outros pontos. A recomendação considera os direitos humanos à vida, à igualdade, à saúde, à alimentação, à moradia, à segurança e à assistência social, previstos na Constituição Federal e em diversas normas internacionais. O governador do Acre tem prazo de 10 dias para informar se vai acatar a recomendação. O MPF e as demais instituições alertam que o não acatamento poderá implicar medidas judiciais decorrentes da omissão. O TRF da Primeira Região entendeu que a gestante que foi afastada das atividades presenciais em virtude da pandemia tem direito à manutenção da remuneração. Repórter William Nascimento. O afastamento da autora de suas atividades presenciais como vendedora foi determinado pela Lei 14.151 de 2021 por segurança. E no caso, a empresa contratante, que é do ramo de comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação, entendeu que não deveria pagar o salário maternidade à funcionária. Mas a relatora do caso, desembargadora federal Nilza Reis, destacou que a legislação determinou o afastamento das empregadas gestantes das atividades laborais, concedendo licença maternidade de forma antecipada para preservar a saúde dessas mulheres sem prejuízo da remuneração, ainda que não houvesse compatibilidade para o exercício do trabalho à distância. O Superior Tribunal de Justiça negou o recurso de uma empresária que estava sendo cobrada por dívidas de uma empresa da qual não era mais sócia. O STJ entendeu que ela deve ser responsabilizada porque o processo de registro da alteração da sociedade não foi feito de maneira correta. E o nome dela ainda constava como sócia administradora da empresa. As informações com a repórter Michele Chiapa. Uma sociedade limitada registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro foi transformada em sociedade simples em 2004, o que transferiu o arquivamento das futuras alterações contratuais para o registro civil das pessoas jurídicas. Porém, a mudança que transformou a pessoa jurídica em sociedade simples só foi arquivada na Junta Comercial depois de 10 anos. Ocorre que em 2007, a então sócia administradora deixou a sociedade e, ao ser citada em execuções fiscais para o pagamento de dívidas contraídas pela empresa, sendo que não fazia mais parte do negócio, a empresária ajuizou a ação contra a Junta Comercial para que fosse corrigida a data do arquivamento da transformação societária. O pedido não foi atendido nas instâncias ordinárias e o caso chegou ao STJ. O relator do recurso na quarta turma, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que a transformação do tipo societário de limitada para simples exigia primeiramente o registro na Junta Comercial para, após e em razão do novo tipo societário, ser registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, como determina a legislação. Segundo o relator, a ausência de continuidade do registro na Junta Comercial possibilitou que as ações recaíssem contra a empresária, pelo fato de que, formalmente, ela constava como sócia administradora perante a entidade.
O ministro frisou que os atos de modificação societária exigem publicidade pelo registro para produzirem efeitos contra terceiros. Por unanimidade, a turma negou o provimento ao recurso especial e decidiu que o registro extemporâneo da retirada de um sócio não tem efeitos retroativos e, como consequência, pode acarretar a manutenção de responsabilidade por dívidas contraídas pela sociedade. Uma teleatendente de Londrina, no Paraná, vai receber a indenização de R$10 mil. A empresa em que ela trabalhou vinculava o pagamento de um prêmio de incentivo ao tempo de pausas para uso do banheiro. Repórter Samanta Flor. A trabalhadora contou na ação trabalhista que a empresa pagava como complemento do salário uma parcela chamada RV, remuneração variável. De acordo com o processo, quando a quantia era paga a uma supervisora ou a um supervisor, o valor dependia do desempenho das pessoas subordinadas. Assim, segundo a empregada, superiores hierárquicos adotavam práticas humilhantes, como o controle rígido das pausas para a ida ao banheiro. Em defesa, a empresa de teleatendimento alegou que apenas solicitava que as pessoas da equipe registrassem no sistema quando utilizassem o banheiro para que não fosse repassada a ligação durante o período de ausência. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná manteve sentença que rejeitou o pedido de indenização da teleatendente. Para o TRT, não ficou demonstrado que as pausas para banheiro influenciassem negativamente o cálculo da remuneração variável. De acordo com a decisão, a exigência do cumprimento de metas e a resposta de atendentes aos anseios do empregador, além da cobrança, são normais no mercado de trabalho, exceto quando os limites são extrapolados, o que não se afigurou no caso. A trabalhadora recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso da teleatendente na primeira turma, ministro Dezena da Silva, destacou que a matéria tem jurisprudência consolidada no TST, no sentido de que esses procedimentos são inadequados e reprováveis. O ministro explicou que o mecanismo que restringe o uso dos banheiros induz a trabalhadora a negligenciar as necessidades fisiológicas, sob pena de ver reduzida a própria remuneração. A decisão foi unânime. Foram apresentados embargos que não foram aceitos, mas ainda cabe recurso. No próximo bloco, a gente fala sobre a campanha de entrega voluntária de bebês para adoção no TJ do Distrito Federal. Voltamos já. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal lançou a campanha de entrega voluntária de bebês para adoção. O objetivo é informar a população sobre essa possibilidade legal e a necessidade de respeito às mulheres que optem por essa decisão. Confira na reportagem de Pablo Lemos. O nascimento de um bebê pode despertar muitos sentimentos: amor, acolhimento e, em alguns casos, abandono. Mas um caminho que pode mudar o rumo da história, tanto da gestante quanto a do recém-nascido, é a entrega legal para a adoção. Com o objetivo de ampliar a divulgação sobre o direito de gestantes e de mulheres em trabalho de parto de que podem entregar o bebê para a adoção, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal lançou a campanha Entrega Legal é Amor, Entrega Ilegal é Crime, que reforça a previsão em lei garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. A adoção é prevista e incentivada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente justamente para garantir a essas pessoas que são em desenvolvimento, a criança e o adolescente, o direito de crescer, ser cuidado e respeitado o seu convívio com uma família, já que aquela originária não pode lhe dar o convívio, o carinho e os cuidados que ela necessita. A campanha atende a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça de janeiro de 2023 sobre o atendimento adequado a mulheres que manifestem o desejo de entregar o filho para a adoção e proteção integral da criança. Em cumprimento à resolução do CNJ, o procedimento foi regulamentado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para que mulheres nessas condições sejam encaminhadas de acordo com a lei, sem constrangimento e com respeito ao sigilo, entre outras previsões legais sobre o tema. Segundo a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, em 2023, 34 gestantes manifestaram o desejo de enviar o recém-nascido para a adoção. Dessas, apenas 3 efetivaram a entrega. 22 mulheres, após o parto,
também quiseram entregar os bebês para a adoção. 18 delas conseguiram. O procedimento correto é sempre informar a vara da infância, caso essa mulher se encontre gestante, ela pode procurar a vara da infância, ou o CREAS, ou o CRAS de sua cidade, e eles encaminharão para a vara da infância e será acompanhada por uma equipe de psicólogos, de assistentes técnicos, que darão todo o suporte que ela precisa para que faça a entrega legal de seu filho. Caso ela já esteja no hospital, já tenha dado luz ao bebê, e verifique que ali não tem mais condições de continuar dando assistência para a criança, tendo os cuidados para a criança, basta ela informar o médico que está atendendo, e o médico fará, então, todo o encaminhamento para a equipe do próprio hospital e fará os atendimentos iniciais e, então, encaminhará para a vara da infância para que também o procedimento possa ser acompanhado por esta justiça. Hoje, o número de crianças e adolescentes cadastrados para adoção no Distrito Federal chega a 36. Desses, 17 estão em alguma fase do processo, como o estágio de convivência com a família. O restante ainda aguarda na fila por uma família. E 25 já foram adotados. A espera do Rafael acabou há aproximadamente 8 anos. Os pais dele, a Daniele e o André, tentaram ter o primeiro filho por meio de fertilização, mas em 2015 a família ficou completa de outra forma. Ser pai, ser mãe, independe se é um filho biológico, se é um filho do coração, não tem diferença. Então, o Rafa é meu filho, o Rafa é filho do André, é como se ele fizesse parte da família desde sempre, e ele sempre vai fazer parte da família, ele é a nossa família. Eles são como se fosse tudo para mim, são a única família que eu tenho e a única que eu quero ter. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi sede do 9º encontro do Colégio Nacional de Ouvidores Judiciais. Representantes de tribunais de todo o país se reuniram para a troca de ideias e de experiências. Paula Marcon conta como foi. Representantes de 38 ouvidorias judiciais, englobando tribunais estaduais, federais e militares, participaram do evento. Os debates foram coordenados pelo presidente do Colégio de Ouvidores e ouvidor do TJRS, desembargador Altair de Lemos Júnior. A presidente do Judiciário Gaúcho prestigiou o ato que deu início aos trabalhos. Este evento tem o condão de permitir a saudável integração, a troca de experiências e o compartilhamento de boas práticas que possam qualificar ainda mais esse serviço junto aos tribunais brasileiros. Logo após a cerimônia de abertura, começou o primeiro debate. O desembargador Moacir Lobato de Campos Filho, ex-ouvidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, falou sobre as ouvidorias judiciais e a sociedade em rede, desafios e oportunidades. Nós vivemos um outro mundo, uma outra realidade. E as ouvidorias têm se mantido fortes, resistentes e desenvolvido um papel que tem que ser reconhecido diariamente. As ouvidorias judiciais na visão da advocacia foi o tema da palestra do advogado Cláudio Pacheco Prates Lamáquia, ex-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele também falou sobre a criação das instituições e sobre o papel da ouvidoria da OAB. A ouvidoria da OAB, ela busca incorporar-se a um modelo de gestão participativa com as ouvidorias judiciais no sentido de colaboração e busca permanente de aperfeiçoamento da atividade jurisdicional. Além de boas práticas apresentadas das ouvidorias, o evento teve a fala do presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, Orlando Eduardo Geraldi, e do idealizador do Colégio de Ouvidorias Judiciais, desembargador paraibano Frederico Martinho da Nóbrega. A importância que eu vejo aqui é o florescer de ideias e que essas ideias sejam sempre transformadas em redes em prol não só do fortalecimento da ouvidoria, mas acima de tudo
no fortalecimento e no serviço para a cidadania. O desembargador e ouvidor do TJRS, Altair de Lemos Júnior, foi reconduzido ao cargo, juntamente com os demais integrantes da chapa da administração eleita por aclamação. Na eleição de 2015 eu fui eleito vice-presidente, depois houve a renúncia do presidente, eu assumi, e de lá para cá tenho sido reeleito e sempre dizendo da honra que eu tenho de presidir esse colégio, da honra que eu tenho de ser merecedor da confiança dos todos esses ouvidores judiciais do Brasil. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.